Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Voltei para falar sobre as profecias de Isaías. Deus abençoe a todos que estão ouvindo meus vídeos, que estão chegando. Muito obrigado. Que a paz do Senhor e o amor de Maria estejam com todos vocês. Que Deus abençoe a cada um, a casa de cada um, abençoe seus filhos, seus irmãos, os doentes. Abençoe a todos. Assim como eu quero a bênção para mim, eu desejo a bênção para todos vocês. Eu vou ler Isaías 20. No ano em que veio a Azote, o general enviado por Sargão, rei da Síria, esse assediou Azote e apoderou-se dela. Naquele tempo, o Senhor tinha falado pelo ministério de Isaías nestes termos: Vai, desata o saco que trazes às costas e tira a sandália dos teus pés. Isaías dispôs-se a executá-lo, ia nu e descalço. O Senhor disse: do mesmo modo que meu servo Isaías vagueia nu e descalço há 3 anos, para dar uma imagem do que aguarda o Egito e a Etiópia, assim serão levados pelos reis da Síria os prisioneiros egípcios e os deportados da Etiópia, moços e velhos, nus e descalços, com o dorso descoberto, à nudez do Egito. Então aqueles que esperavam na Etiópia e punham no Egito a sua confiança serão amedrontados e confundidos. Os habitantes dessa costa dirão naquele dia: eis aqueles em quem esperávamos, entre os quais queríamos encontrar proteção, procurar auxílio e socorro contra o rei da Síria. Nós nos livraremos deles. Isaías 21. O oráculo do deserto marítimo, como um furacão desencadeado do meio-dia, assim vem isso do deserto, de uma terra horrível. Uma visão sinistra me foi revelada. O salteador rouba o destruidor, devasta, arroja-te, ó Elão, assalta-te, ó Medos, não tenhais piedade. Por esta causa tenho os rins atenazados, e seu tomado de dores como uma mulher de parto. Atordoa-me o sofrimento, cega-me o terror. Minha razão desvaira, o terror me invade e o crepúsculo desejado me causa espanto. Põe a mesa, estendem-se o tapete, comem e bebem. Alerta, capitães! Untai o escudo, porque o Senhor me disse: vai prostrar uma sentinela, que ela te anuncie o que vier. Se vir uma fila de cavaleiros, 2 a 2, uma fila de armas, outra de camelo, que preste atenção, muita atenção. E então grite: eu vejo. Em meu posto de guarda, Senhor, eu me mantenho o dia inteiro. Em meu observatório, permaneço de pé todas as noites. Eis que vem aí a cavalaria de 2 a 2. Tomam a palavra e dizem-me: caiu a Babilônia. Todos os simulcros de seus deuses foram despedaçados contra a terra. Ó povo meu, pisado, malhado como grão, o que aprendi do Senhor dos Exércitos, do Deus de Israel, eu te anuncio. Oráculo contra Edrom. Gritam-me de Seir, sentinela em que pé está a noite? Sentinela, em que pé está a noite? Isaías 22, oráculo do vale da visão. Que tem, pois, para subirem multidão dos terraços? Cidade ruidosa, cidade turbulenta, cidade alegre, teus muros não foram traspassados pela espada, nem mortos em combate. Todos os teus chefes escaparam e fugiram para longe. Teus bravos foram feitos prisioneiros, sem que tivesse estirado os arcos. Por isso eu digo:
Não me olheis, deixei-me derramar lágrimas amargas. Não procurei consolar-me da ruína do meu povo, porque este é um dia de derrota, de esvagamento e de confusão, enviado pelo Senhor Deus dos exércitos. No vale da visão, abalam a muralha e gritam para a montanha. Elão toma sua alvaja, Arão monta a cavalo, Quir prepara o seu escudo. Teus belos vales estão atravancados de carros. Os cavaleiros postam-se a tuas portas. Retira-se o véu de Judá. Nesse dia, voltais os olhos para o artesanal, para o arsenal do palácio da floresta. Olhai as brechas das cidades de Davi e vedes que elas são numerosas, acumulado as águas da piscina inferior. Examinai as casas de Jerusalém e as demoli para consolidar a muralha. Cavai um reservatório entre os dois muros para as águas da piscina velha, mas não olhais para aqueles que quis essas coisas, e não vedes aqueles que as preparou, que já há de muito. Eu tive que parar um pouquinho, meus irmãos, porque entrou uma música tão alta aí fora, aí eu tive que parar para não atrapalhar. O Senhor Deus dos Exércitos vos convida nesse dia a chorar e a dar brados de pesar, a raspar a cabeça e a cingir o cilício. E eis que tudo que se destina à alegria e ao prazer, matam bois, degolam carneiros, comem carnes e bebem vinho. Comamos e bebemos, porque amanhã morreremos. Porém o Senhor dos Exércitos revelou-me: jamais esse crime será perdoado sem que sejais mortos. Oráculo do Senhor Deus dos Exércitos. Quanto Sóbima, prefeito do palácio, eis o que diz o Senhor Deus dos Exércitos: vai ter com esse ministro, que cava para si um sepulcro num lugar elevado, que talha para si uma morada na rocha. Que propriedade tens aqui? Que parente tens nela? Para ossares cavar-te nela um sepulcro? Eis que o Senhor te lança com força, ó grande homem. Arremessa-te rolando, lançando-te como uma rola para ter uma terra vasta, em todo o sentido. É lá que morrerás. Lá será a tua famosa tumbal, ó vergonha da casa do teu Senhor. Deportar-me-ei do teu cargo e arrancar-te-ei do teu posto. Naquele dia chamarei meu servo Eliacim, filho de Acia. Revesti-lo-ei como a tua túnica, cingi-lo-ei como teu cinto e lhe transferirei os teus poderes. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre seus ombros a chave da casa de Davi. Se abrir, ninguém fechará. Se fechará, ninguém abrirá. Fixá-lo-ei num prego em lugar firme, e será um trono de honra para a casa de seu pai. Dele, então, estão pendentes todos os membros de sua família, os ramos principais e os ramos menores, toda espécie de vaso, desde os copos até os jarros. Porém, um belo dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego, fincado em lugar firme, cederá, arrancar-se-á e cairá, e toda a carga que ele sustentava será feito em pedaços. Palavra do Senhor, graças a Deus. Isaías 23, oráculo da terra, oráculo contra Tiro. Lastimai-vos, navios de Tarsis, porque vosso porto foi destruído. Foi no regresso de Chipre que eles receberam a nova. Estão estupefatos os habitantes da costa, o mercador de Sidom, o corredor do mar, cujos mensageiros navegam largo. O grão de Siló era a sua colheita, e sua renda era tirada do comércio das nações. Envergonha-te, Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, te diz: eu não concebi nem dei à luz, não criei rapazes, nem eduquei moças. Quando o Egito receber esta nova, tremerá ao teu conhecimento da sorte de Tiro. Passai a Tarsis,
lastimai-vos, habitantes da costa. Acaso não é a vossa cidade gloriosa, cuja origem remota, os dias antigos, é que dirigia seus passos para se estabelecer ao longe? Quem, pois, tomou essa decisão contra Tiro, esta cidade coroada de cujos mercadores eram soberanos, e os traficantes fidalgos da terra? Acaso não é a vossa cidade gloriosa, cuja origem remota os dias antigos, e que dirigia seus passos para se estabelecer ao longe? Quem, pois, tomou essa decisão contra Tiro, essa cidade coroada, cujos mercadores eram soberanos e os traficantes fidalgos da terra? Pois o Senhor dos Exércitos, quem a decidiu, para ferir o orgulho da nobreza e para aviltar os mais considerados da terra. Cultiva a terra, filha de Tarsis. Teu ponto já não existe. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e abalou os reinos. Ele ordenou a destruição das fortalezas de Canaã e disse: cessa de jubilar de Sidom, filha desonrada. Levanta-te e vai estabelecer-te em Chipre. Mesmo lá não terá repouso. Reduziram-se a ruínas. Lastimai-vos, navio de Tarsis, porque vosso porto foi destruído. Naquele tempo, Tiro será esquecida durante 70 anos, no reinado de outro rei. No fim de 70 anos, realizar-se-á para ela a canção da meretriz. Toma a tua cítara, percorre a cidade, meretriz esquecida. Toca com perfeição, canta a toda voz para que se lembrem de ti. No fim de 70 anos, o Senhor visitará Tiro, e ela recomeçará a enriquecer-se, mantendo comércio com todos os reinos do mundo, em toda a superfície da terra. Porém, os lucros que lhe trouxer seu comércio serão consagrados ao Senhor. Em vez de serem entesourados, seu comércio aproveitará aqueles que habitam na presença do Senhor, a fim de que tenham com que se nutrir com abundância e se vestir magnificamente. Isaías 24. Eis que o Senhor devasta a terra e a torna deserta, transforma a sua face e dispersa seus habitantes. Isso acontece ao sacerdote como ao leigo, o Senhor como ao escravo, a senhora como à serva, ao vendedor como ao comprador, e ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao devedor. A terra será totalmente devastada, inteiramente pilhada, porque o Senhor assim o decidiu. A terra está na desolação murcha, o mundo definha e esmurece, e os chefes do povo estão aterrados. A terra foi profanada por seus habitantes, porque transgrediram as leis, violaram as regras e romperam a aliança eterna. Por isso, a maldição devora a terra e seus habitantes expiam suas penas. Os habitantes da terra são consumidos. Um pequeno número de homens sobrevive. O mosto está triste, a vinha murcha, e os que tinham o coração em alegria suspiram. O som da harpa dos tamborins cessou, os risos morreram, e o som alegre da cítara calou-se. Não se canta mais bebendo vinho. O licor é amargo ao bebedor. A cidade desordenada está em ruína, todas as casas fechadas para que ninguém possa entrar nelas. Gritam nas ruas, não há mais vinho. Acabada a alegria, o regozijo foi banido da terra. Na cidade só resta escombros e a porta arrombada está em pedaços. Pois isso acontece na terra, no meio dos povos, como as oliveiras que alguém vareja, como as uvas que, acabada a vindima, alguém rebusca. Eles elevam a voz e cantam, ao lado do mar aclamam a majestade do Senhor. Glorificai, pois, ao Senhor as regiões da luz, e nas ilhas do mar o nome do Senhor, Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar, honra ao justo. Eu, porém, disse,
infeliz de mim, ai de mim. Os salteadores saqueiam, os salteadores obstinam-se na pilhagem. O terror, a fossa e a cilada vão apanhar-te, habitante da terra. O que fugir para escapar do terror cairá na fossa. O que se livrar da fossa será preso no laço, porque as comportas lá do alto abrir-se-ão e os fundamentos da terra serão abalados. A terra é feita em pedaços, estala, fende-se, é sacudida. Cambaleia como um homem embriagado e balança como uma rede. Seus crimes pesam sobre ela e ela cairá para não mais se levantar. Naquele tempo, o Senhor lá do alto examinará a malícia celeste e os reis do mundo sobre a terra. Serão amontoados como prisioneiros num calabouço. Serão encerrados numa prisão. E depois de muitos dias serão castigados. A lua corará de vergonha e o sol empalidecerá, porque o Senhor dos Exércitos reinará sobre o monte de Sião e em Jerusalém, e sua glória resplandecerá diante dos anciãos. Isaías 25. Senhor, vós sois meu Deus, exultar-vos-ei, e celebrarei vosso nome, porque escutastes maravilhosos desígnios, concebidos que há muito com firme constância. Reduzistes a cidade a um montão de pedra, e a fortaleza a um acervo de ruínas. A cidadela dos orgulhosos está aniquilada, e jamais será reconstruída. Por isso, um povo forte vos glorifica, e a sociedade das nações valentes vos venera, porque vós sois refúgio para o fraco, refúgio para o pobre na sua tribulação, abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos tiranos é como uma tempestade de inverno. Como o calor sobre uma terra árida, vós fazeis cessar o clamor dos tiranos. Assim como cessa o calor à sombra de uma nuvem, o canto triunfal dos tiranos extinguir-se-á. O Senhor dos Exércitos preparou para todos os povos, nesse monte, um banquete de carnes gordas, um festim de vinhos velhos, de carnes gordas e medulosas, de vinhos velhos purificados. Neste mesmo monte tirará o véu que vela todos os povos, a cortina que recobre todas as nações, e fará desaparecer a morte para sempre. O Senhor Deus enxugará as lágrimas de todas as faces e tirará de toda a terra o opróbrio que pesa sobre o seu povo. Porque o Senhor disse, naquele dia dirão, eis nosso Deus, do qual esperamos nossa libertação. Congratulemo-nos, rejubilemo-nos por seu socorro, porque a mão do Senhor repousa nesse monte, enquanto que Moabe é pisada no seu lugar, como pisada é a palha no monturo. Aí estende as suas mãos como as estende o nadador, para nadar. Porém, o Senhor abate o seu orgulho e frustra-lhe o esforço das mãos. Suas muralhas, soberbas e fortes, ele as faz cair e as arrasa até as reis do chão. Isaías 26. Naquele tempo será cantado um cântico na terra de Judá. Nós vimos uma cidade forte, em que se pôs por proteção muro e antemuro. Abri as portas, deixai entrar um povo justo que respeita a fidelidade, sem ter caráter firme e conserva a paz, porque tem confiança em vós. Tende sempre confiança no Senhor, porque o Senhor é um rochedo perene. Ele derrubou os que habitavam nas alturas e destruiu as casas soberbas. Derrubou-a por terra e ao nível do chão a reduziu. Ela é calçada aos pés pela plebe, sob os postos dos indigentes. O caminho do justo é reto. Vós aplanais a senda do justo, seguindo a vereda de seus juízos. Senhor, nós vos esperamos por vosso nome e vossa memória, nossa alma aspira. Minha alma vos deseja durante a noite e meu espírito
meu espírito vos procura desde a manhã, quando vossos juízos se exercem sobre a terra e os habitantes do mundo aprendam a justiça. Porém, se perdoar o ímpio, ele não aprenderá a justiça na terra da retidão. Ele se entregará ao mal e não verá a majestade do Senhor. Senhor, vossa mão está levantada sem que eu perceba. Que vejam vosso ardente amor por vosso povo e sejam confundidos, e que o fogo bom para os vossos inimigos os devore. Senhor, proporcionai-vos a paz, pois vós nos tendes tratado segundo o nosso procedimento. Senhor nosso Deus, outros senhores além de vós não têm dominado, mas não queremos reconhecer outros senão vós. Os mortos não reviverão, as sombras não ressuscitarão, porque vós os castigastes e destruístes e apagastes até a sua memória. Aumentai a nação, Senhor, aumentai a nação, manifestai vossa grandeza e diletai as fronteiras da nação. Senhor, na tribulação nós o buscamos e clamamos a vós na angústia em que nosso castigo nos abate. Como uma mulher grávida prestes a dar à luz, se retorce e grita em suas dores. Assim estamos diante de vós, Senhor. Nós concebemos e sofremos para dar à luz o vento, sem poder dar a salvação à nossa terra. Não nascemos novos, habitantes do mundo. Que os vossos mortos revivam, que seus cadáveres ressuscitem, que despertem e cantem aqueles que jazem sepultos. Porque vosso orvalho é um orvalho de luz e a terra subsistirá o dia das sombras. Vai, povo meu, entra nos teus quartos, fecha atrás de si as tuas portas, esconde-te por alguns instantes até que a cólera passe, porque o Senhor vai sair de sua morada para punir os crimes dos habitantes da terra, porque a terra fará brotar sangue que ela bebeu, e não ocultará mais os corpos dos assassinos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu vou parar por agora, por um instante, um pouquinho. Mais tarde eu volto, meus irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos.